Então a gente vai seguir com os 6 reinos, fazendo a reflexão sobre os pretas, né, os fantasmas famintos. O que leva eles para esse reino e como são essas experiências de sofrimento nesse reino de carência, de falta, né? Então, esse termo pretas é traduzido como fantasmas famintos porque a maioria dessas expressões populares que a gente tem nas várias culturas da noção de fantasma tem a ver com esses seres, né? Então para o budismo, o fantasma existe e o fantasma é esse ser que está envolvido com querer alguma coisa, assim, com carência, precisar de alguma coisa com uma intensidade, com uma ânsia muito grande, assim. Então fica rondando, né? No Ocidente a gente tem essa noção de deixou uma coisa inconcluída, mas na verdade é um apego intenso aos objetos pessoais que ele tinha, a herança foi toda... deu problema lá, e os filhos estão usando tudo errado, daí ele fica meio que assombrando a casa, e assim por diante, está vinculado a um apego intenso, né? Então o apego intenso leva ao renascimento como preta. O que leva, né, um ser humano, digamos, ao reino dos pretos? Porque o reino humano ele tem bastante apego, né? Então, por que o apego não caracteriza o reino humano? Na verdade, o reino humano é uma mistura de todos os 5 kleshas com predominância de apego. Mas esse apego, ele é um apego ainda que ele está muito vinculado ele está mais vinculado à ideia de eu, a ideias abstratas. Também está vinculado a coisas, mas não com essa intensidade de craving, essa intensidade de ânsia que os pretas têm, né? Então a gente vê, talvez, essa intensidade em jogadores, em comedores compulsivos, em pessoas que usam drogas, né? Essa ideia de ânsia por cigarro, de ânsia por crack, né? E essa reação fisiológica que o ser tem, assim. Então isso é uma experiência semelhante a uma experiência de preta no reino humano, mas ela é bem menos intensa, né? Então a gente até vê assim as pessoas que são muito carentes, né? E daí quando tem essa experiência da pessoa querer muito o amor dos outros e ela quer muito que os outros gostem dela, assim, e ela não consegue achar ninguém que gosta dela. E ela está sempre atrás de alguém que goste dela, mas ela não consegue achar. E aí, na verdade, quando as pessoas se aproximam, aquela ânsia dela por ela querer uma pessoa que satisfaça algo que está dentro dela, que ela não sabe bem o que é, isso assusta as pessoas. As pessoas acham aquilo desagradável, feio, grudento, né? Então, toda vez que a pessoa se aproxima, aquilo é demais, ser a razão da felicidade do outro ser é uma responsabilidade muito grande, né? Então você não quer entrar nesse tipo de relação assim, de que o outro está muito dependente de você, né? Então você se afasta, daí produz exatamente o que o ser não quer. O ser quer se aproximar, mas o ser quer se aproximar, daí ele afasta as pessoas. Então essa experiência de a própria ânsia do ser produz uma repulsa ou produz um resultado de que ele não vai conseguir aquilo que ele quer. Então isso é uma experiência de fantasma faminto, parecida com o de fantasma faminto no reino humano, né? Quando a pessoa treina muito nisso, isso é basicamente causado por quê? Então a pessoa, quando ela encontra outra pessoa, ela diz, eu quero aquilo, a felicidade dentro desse outro aí que está vindo me trazer a felicidade. E daí ela não pensa assim em fazer o outro feliz, ela não pensa em oferecer amor, ela pensa só em eu quero amor para mim, eu quero que ele me preencha. Eu não estou preocupado em trazer algo de bom para o outro. Até estou, se acontecer tudo bem, mas não é a minha prioridade. Então, como não é a minha prioridade ser generoso, então eu vivo na carência. Então essa é a fonte do renascimento no reino dos pretas, a falta de generosidade, né? Da falta de generosidade de todos os níveis, de afeto, de objetos materiais, de tudo isso. Quando a pessoa é muito incapaz de
oferecer algo, de dar algo, de colocar energia pelos outros e assim por diante, ela vai cada vez se fechando mais, se tornando mais impermeável àquilo que ela quer, porque ela está cada vez criando mais condições para não entrar nada. A partir do momento que ela está fechando. É que nem essa coisa assim. Então, quando a gente está numa região de violência urbana, a gente começa a se fechar como se a gente estivesse dentro de uma cadeia, né? Então, a gente cria uma situação na qual a gente está fechado e os bandidos estão soltos. Então, porque é parecido. Então, como sociedade, a gente criou uma condição que, em vez das pessoas estarem se relacionando umas com as outras generosamente, elas estão se relacionando umas com as outras através de eu vou pegar de você aquilo que você tem, né? E de olhar então, em vez da pessoa, né, ficar próspera para ser capaz de ajudar os outros, ela fica próspera para mostrar para os outros como é melhor que eles. Daí também isso é outra forma de renascer como preta, né? Preta, porque ele só fica criando nos outros a expectativa de olha só como eu sou bom, né? E vocês estão tão mal e eu não ajudo vocês. Então, novamente produz esse tipo... O Patrul Rinpoche diz que tem 2 tipos de preta, os que vivem coletivamente e os que se movem pelo espaço, assim, como se fossem fantasmas, assim, né? Então, os pretas, eles também têm experiência... Os pretas que vivem coletivamente, eles têm sofrimentos externos, internos e secretos, né? Os pretas que têm obstáculos externos, eles têm fome e sede extremas e eles nunca conseguem encontrar alimento. Quando eles chegam perto do alimento, o alimento seca, né? Ou vira pus, vira uma coisa horrível. Ou quando eles conseguem comer alguma coisa, aquilo faz mal para eles, né? Já os seres que têm obscurecimentos internos, eles têm corpos enormes e têm não consegue entrar comida, né? Porque o pescoço é como se fosse uma agulha, assim. Então eles têm uma falta muito grande de... A gente vê às vezes em umas situações hospitalares, os seres poderia ser alimentado, poderia ser, mas não tem mais como, porque não tem mais o trato todo para digerir, para fazer aquilo funcionar, né? Então o ser definha de fome por um problema interno dele, assim. Então esses são os pretas que têm problemas internos, né? Dentro dos que vivem coletivamente, mas mal se mover eles não conseguem, né? E daí depois tem uns que têm obscurecimentos específicos, assim. Então o Patrul Rinpoche, ele conta de encontrar uma preta que tinha 500 filhos, que tinha uma dificuldade muito grande de alimentar esses 500 seres que viviam em torno dela, assim. Então são seres que têm circunstâncias muito específicas de sofrimento ligadas à falta e né, que renascem nesses ambientes. E eles, algumas vezes, eles têm alguma... né, afetam ou não afetam de alguma forma a nossa experiência humana, assim, de acordo com a percepção que os seres têm, né? De toda forma, quando a gente faz prática, seja oferenda de sangue, né, oferenda de fumaça, oferenda de incenso, né, ou quando a gente faz oferenda quando a gente retira as oferendas do altar, por exemplo, a água, a gente faz uma oferenda principalmente para os pretas, né? E, na verdade, até quando a gente vai no banheiro, quando a gente tira do nariz secreções e tal, a gente pode fazer uma oferenda dessas substâncias, porque os pretas, né, se a gente purifica elas com a nossa visualização, os pretas podem ser talvez capazes de aceitar, e daí isso sacia um pouco o sofrimento deles, assim. Então, não, e claro, se a gente não quer renascer preta, a gente pratica generosidade de todas as formas, né? Com comida, com roupa, com tudo, oferece tudo para os outros que puder oferecer. Então isso vai reduzindo, vai eliminando a nossa chance de ter um renascimento num ambiente de carência, né? Seja no reino humano, seja no reino propriamente dos pretas, assim. A prática de generosidade, ela serve essencialmente para eliminar o apego, que é uma visão ignorante de que o objeto vai nos dar felicidade, né? Então a grande felicidade está em dar as coisas para os outros, né? Então oferecer amor é uma maior felicidade do que receber de forma egoísta e ciumenta o amor de outro ser. Isso é uma das grandes tragédias, que as pessoas não se deem conta de que dar um objeto para um ser tem um valor muito maior do que acumular mais um objeto na sua casa, né? Então a gente vê aquele programa Hoarders, aqueles lá são seres que estão indo para o reino dos fantasmas famintos, né? Então eles têm objetos, eles não conseguem se desfazer dos objetos, e os objetos começam até acho que o Patrul Rinpoche tinha que adicionar uma categoria de preta
que os pretas são soterrados pelos objetos que eles acumulam e não conseguem usufruir. Porque eles não conseguem usufruir, o objeto só acumula sujeira, acumula problema, estraga a casa da pessoa, e quando vê, a pessoa está vivendo dentro daquilo, né? Então a gente pode olhar para a experiência tem aquele filme Requiem for a Dream, que tem a experiência de drogados, que eu acho muito impactante. E tem a série O Hoarders, que também eu acho que está tratando diretamente desse problema de fantasmas famintos, assim. E, na verdade, não é uma coisa... Não é um reino difícil de... Né, nenhum deles. Então, também, se tem um detalhe que tem que falar... Talvez eu faça um sobre os 6 reinos, rapidamente, todos eles, no final, né? Falando toda a roda da vida, talvez. Já pensei muitas vezes em fazer isso, vou fazer. Mas eu vou dizer uma coisa que tem que dizer, porque as pessoas às vezes não sabem, mas é muito óbvia. Então, todo mundo já teve em todos esses lugares. Então não é você que agora tem uma inclinação que talvez renasça um preta. Todo mundo tem impulso e possibilidade de renascer preta. Todo mundo tem impulso e possibilidade de nascer no inferno. E já teve por lá várias vezes. Já teve no reino dos pretos várias vezes. E no reino dos deuses várias vezes. E não é várias vezes, 10 vezes, 15, 20, 30 vezes. É bilhões de vezes. É por isso que o samsara é um objeto de cansaço. Porque a gente já teve por todo lugar, já experimentou de tudo. Nenhum desses lugares funciona. Alguns funcionam bem pior do que a gente gostaria. Alguns são muito piores que o reino humano. Alguns lugares são melhores que o reino humano, mas também não adianta nada. O reino humano também não adianta nada. Então, por isso que a gente precisa do Dharma agora, né, para se livrar da fixação a qualquer uma dessas experiências, né? E quando a gente faz prática, então se a gente faz recitação de mantra, praticamente prática de Cheren-Zig, a gente pode fazer prática, recita mantra, visualizando os sofrimentos específicos e gerais de cada um desses reinos e aspirando saciar todas as... No caso do reino dos fantasmas famintos, o Buda leva o que para eles? Alimento, né? Leva alimento, leva o que eles querem, sacia eles com os objetos dos desejos deles, assim, né? Só que a bênção do Buda é que eles se saciam, porque o problema deles é que nada é suficiente para eles, né? Então, mesmo que eles conseguissem o que eles querem, o que eles conseguem só prejudica eles. Essa é a ideia por trás do problema do apego e do reino dos pretos. Novamente, né? Tá aí, tá publicado em português, Palavras do Meu Professor Perfeito. Se quiser saber como é que são esses outros... Tem outra categoria que é os pretas que se movem no espaço, que eu não falei. E tem historinhas legais sobre pretas com obscurecimentos específicos que estão lá no livro do Padre Rinpoche. E, por favor, ouçam esses ensinamentos de um professor qualificado, vez após vez, né? Fica feliz de ouvir de novo sobre o reino dos pretas, de novo sobre o reino dos... As mesmas piadas que os professores fazem, né? Sobre o Dzongchen Rinpoche, os professores fazem sobre os reinos, as mesmas colocações, não se cansem de ouvir e de refletir sobre isso e de porque no fundo o que está nos impedindo o nosso voto de refúgio, e não é assim você que não saiu de casa e não foi para o centro de Dharma para tomar refúgio, é eu e qualquer um que já tomou refúgio várias vezes, cerimônia, e já está praticando Dharma todo dia e está engajado. A gente tem falha de voto de refúgio também. O problema da nossa nossa falha de voto de refúgio é porque nós acreditamos que em algum lugar do samsara tem alguma coisa que pode nos garantir de alguma forma, nos dar felicidade, né? Então, no fundo, nós ainda temos uma crença de que nós vamos fazer as coisas direito e vamos nos dar bem em algum lugar. E enquanto a gente tem essa crença de que a gente vai fazer tudo certinho e vai se dar bem, a gente está operando de acordo com o samsara. E às vezes a gente tem uma crença menos hábil, que é uma crença de que desejar e querer coisas incessantemente, ansiosamente soluciona alguma coisa, algum dia não vai ser saciado isso. Essa é uma crença que leva para o reino dos pretas. E outra crença, às vezes, é que beneficiar os outros e fazer tudo certo vai produzir um renascimento melhor, e daí, depois que eu tiver um renascimento melhor, eu vou ajudar os outros, e daí vou continuar isso. Só que sem sabedoria, sem o Dharma, sem reconhecer a qualidade onírica de tudo, sem entender vacuidade, sem o aspecto de profundidade, né? Só ética, daí produz um renascimento de usufruto lá no reino dos deuses. Eles beneficiam, eles são super bons, são legais, são super gente fina, assim. Se a gente chega perto deles, a gente ganha benefício, assim. Eles são generosos também, eles são super legais, assim, né? Mas
eles não se garantem nada, porque eles também estão presos no samsara, eles também estão sujeitos à impermanência, eles também têm problemas. Então a gente vai continuar essa promoção dos reinos aí, com o próximo reino, o reino dos animais. Tem bastante reflexão para fazer sobre o reino dos animais, na verdade. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganirawe Korajin Kazombana de Wamalu Jungwene Jerezi Wante Jinjazo Ezapeka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamen Jabene Jana Sawa Kunchatu Jeo Zetari Baben Jondo Tode Rumpuni Jogizazu Datu Tenjo Chi Chimekone Pema Zamba Osa Sona Jante Zenu Pai Garjuan Shujuki Trupiko Kusese Shinse Zindashin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wanchato No Trupantenor Buyen Nekopa Mulura Samne Lundu Dileta Tu Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Jepeme Dan Laji Kusesu Wan Pema Choji Drama Rizo Jindoni Beme Lunche Drujo Chi Pende Jungwane Jembo Dempa Yori Nepadan Demba Zimbe Jebonan Kusenja Sentenjo Chi do Sun Sanje Guru Rimpo Shengon do Kunda de Wancho Boja Bache Kusatu da Pasa So Ade So Jinje Lab So Shina Sangwe Baje Jwa Dan Zambalon Jeru Pajen de Loba Ma Hon Baja Guru Pema Sede Ken Loja Zon Loja Zan Lisa Sun Chapa Pedro Jusho Sunangwa da Mira do Sungele Show